Fala galera, aqui é o J. Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o TRXF11, né, e o GARI 11. Por que é que eles estão caindo tanto, né? Então nós vamos dar uma olhadinha nele para a gente ter uma noção mais ou menos o porquê dessa queda, né? Por que ele vem caindo tanto. E é um monte de especulação que tem no mercado, né, galera? Então, mas tem uns fatos aqui que vocês vão entender que é bem interessante, tá? Principalmente pro Gary, né? O Gary, o negócio é um pouco mais diferente do que o TRXF11, ok? E galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? E galera, eu tô aqui na minha carteira, galera, que fechou ali 50 mil reais investidos, né? Então era a minha meta, eu consegui alcançar. E agora vamos para outra caminhada, né, que é um pouquinho mais longa, mas provavelmente devo alcançar mais rápido, né, que é os 100 mil investidos, né. Então vamos continuar, né, vamos continuar sempre, né, fazendo aporte. Não estou aportando muito também porque tá tudo muito esticado, então não tem mais oportunidades para aporte, né. Algumas pessoas falam, não, eu vou comprando de qualquer jeito. Galera, não compra a qualquer custo, não funciona, tá? Então isso não dá certo. Eu prefiro a renda fixa, né? Tá bem mais interessante. Então os fundos imobiliários logo também devem fazer correção. O Ibovespa já está fazendo. Logo depois eu vou soltar outro vídeo também, fazer outro vídeo mostrando essas correções, tá? Que já vem acontecendo já no Ibovespa. Tá? A pessoa, não, mas é porque o petróleo, é porque o Trump e tal. E não é bem assim, tá? O negócio, depois eu mostro. Vou fazer um vídeo à parte para não ficar muito longo, não vou colocar junto com esse aqui. Ok? Então bora pro vídeo. Então galera, vamos dar uma passadinha aqui primeiro do TRXF11, né? Porque é que ele vem caindo, tá? Ele vem caindo forte. Então o TRXF, galera, ele fechou aqui nós vamos voltar aqui no gráfico, tá? Não vamos fazer uma análise gráfica dele só para vocês entenderem, tá? Que é interessante, né? Porque aí ficam uns pontos interessante para comprar, né? Porque TRXF11 é um fundo bom, tá? Eu já vou adiantando aqui logo, é um fundo bom, acho que não tem nada, o relatório dele tá tranquilo, não estou vendo nenhum fato assim relevante assim que possa mudar alguma coisa no fundo. Só que tem só uma característica aí que dá para entender o motivo da queda, tá? Mas na frente eu vou passar para vocês, ok? Então ele fechou dia de hoje, dessa sexta-feira, 91,96, tá? E tem tá abaixo do VP e bem movimentado, uma liquidez diária de 23, uma média de 23 milhões de negócios por dia, tá? Tem uma variação aqui de 2% nos 2 meses, quer dizer, não valorizou nada praticamente, né? Quer dizer, ele valorizou bem, mas depois voltou a cair tudo de novo. Dividendo aqui 12%, tá? Lembrando que esse fundo aqui já está pagando já em relação ao dividendo, tá? Já está pagando já mais de 1%, tá? Zerado ali, 1% ali praticamente no mês. Quer dizer, ele paga 93 centavos, então já está um pouquinho a mais de 1%. Então o fundo começa a ficar bem atrativo. Só lembrando, tá? Só lembrando, eu já comecei a fazer compras do TRXF11, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico aqui, só para vocês entenderem porque eu comecei a comprar. Já está na minha carteira aqui. Tá aqui embaixo, já comprei 8 cotas dele, tá? E vou aguardando essas quedas dele aí para ir comprando mais, ok? Então o TRXF11 eu queria colocar ele em carteira e o meu preço médio ficou R$ 92,07, tá? Eu coloquei até eu coloquei uma ordem lá e ela terminou pegando, tá? Então ela terminou pegando essa ordem aqui. Eu coloquei nesse ponto aqui, que é a partir desse ponto aqui que eu ia começar a fazer essas compras, né? Então conforme ele vai caindo, eu vou comprando aos poucos, ok? Então só voltando aqui, o TRXF11 vem pagando 93 centavos, também vem pagando um bom dividendo, agora que o valor dele caiu, né, galera? Então tá bem interessante para comprar, né? E o pessoal vem comprando forte, tá? A compra dele é uma compra muito forte, só que o volume de venda é muito alto. Apanhando do CDI também, né? Que o CDI para bater tem que ter bala na agulha para isso, né?
Então vem pagando um pouco mais de 1% ao mês, tá, com esse dividendo, então está um fundo bem atrativo, tá bem interessante. Esse aqui, eu não dou indicação nem de compra nem de venda, mas eu mesmo vou começar a comprar esse fundo. Já fazia tempo que eu vinha tentando colocar ele em carteira, mas ele não dava oportunidade e agora está começando. Os dividendos sempre vem pagando esse mesmo valor, tá? Às vezes estica mais um pouquinho, paga algum excedente aí, né, de lucro, mas sempre 93 centavos. O relatório dele, galera, que não tem nada demais, tá? Dá uma passada só aqui por cima para vocês, mas não tem nada demais no TRX. A não ser as compras dele, né? Tem algumas compras que muita gente não tá gostando dessas compras também, mas não é motivo para queda, tá? Então só tem alguns pontos aqui, né? Algumas movimentações que ele vem fazendo, ele vem comprando muita coisa, tá? Então tem a aquisição de desenvolvimento de um galpão logístico, né, para Shopee também. Não vejo nada demais. Quer falar sobre os volumes de negociações, o dividendo que já bate 1% também. E é só isso. Eu queria falar um comentário de só um pouco do mercado externo, expectativa, né, de corte da Selic. Em relação à Selic, galera, acho que não tem nenhum mistério, né? Acho que vai cortar a Selic, né? Esse governo aqui não tem capacidade nenhuma de cortar a Selic, né? Ele não fez nenhum trabalho para esse corte da Selic. A Selic ela só é cortada através de corte de gasto, né? Se você for cortar a Selic aqui, é volume ali especulativo mesmo, né? Para movimentação eleitoral mesmo, né? Não tem nada a ver com o mercado. E nesse momento ainda, né, que as tensões também do mercado internacional também está complicado, né, com essa guerra, e o cenário pode mudar muito, né, o petróleo subindo muito e dólar subindo também, então a inflação brasileira não foi preparada para isso, né, galera? Aqui não tem nada para segurar, tá? Então isso aí corre o risco de, se essa guerra demorar mais um pouco, isso aí corre o risco de a inflação daqui subir mais ainda, complicando mais ainda a situação. Então esse governo aqui não teve nenhuma sinalização de queda de Selic, tá? Então muita gente especula esse negócio aí, mas não tem nada a ver isso aí. É uma coisa, isso aqui, para mudar isso aqui tem que ser com outro governo, outra mentalidade, tá? É outras coisas, né? Então não caiam nessa lorota não. Ah, vai cair a terceira, vai cair para quanto, né? Não acredito que possa cair agora, tá? Isso é meio fantasioso esse negócio. Se cair é aquele negócio, é forçado mesmo, tá? Porque não tem nenhum motivo para a taxa Selic. É uma pena, né, que ela tinha que cair, porque fica muito complicado para o mercado, para as empresas, né? Os fundos de papéis também sofrem para caramba com isso também, o risco aumenta. Então é tudo mais difícil, né? Mas infelizmente é meio complicado. Aqui ele fala também do ambiente doméstico, das pesquisas que já saíram, já tudo. Então o mercado trabalha com expectativa, tá? Então o fundo segue na mesma pegada, tá? Vai falar da distribuição de dividendos e tal, algumas movimentações que foram feitas também do fundo, mas aqui não tem nada uma coisa que posso falar, não, o fundo está caindo por causa disso aqui que está aparecendo no relatório, um fato relevante, tá? Aqui o mês daqui é a receita dele aqui do mês de fevereiro também já foi uma boa receita também, né? Então arrecadou bem o fundo, a distribuição de 58 milhões aqui, né? Do 0,9 de 93 centavos de dividendo por cota, tem 30 centavos acumulado aqui por cota também. Então o fundo segue na mesma, tá? Não mudou nada o TRX. A alavancagem dele continua a mesma também, tá? Então não tem nada demais, tá? Então é isso. Aqui os imóveis dele também sem comentários. Então não tem nada a ver, essa queda não justifica essa queda mas tem um negócio aqui que é bem interessante, porque assim, vou mostrar para vocês aqui que mais a análise gráfica mesmo. Por quê? A maioria das pessoas, elas entram no mercado, elas não olham um gráfico, galera. Então isso aqui é uma coisa bem interessante para você olhar e começar a aprender a interpretar como é que funciona, tá? Porque muitas coisas não vai aparecer num relatório, tá? Ela não aparece no relatório, mas no gráfico aparece, tá? Você começa a olhar o relatório, está perfeito, mas no gráfico não está. Então tem alguma coisa acontecendo, tá? Então quando uma queda não é normal, né? Então
toda vez que tem uma queda ou uma alta, tem um motivo, tá? Então não tem esse negócio, não, que tá tudo tranquilo, não é assim, tá? Então, essa queda que está acontecendo aqui no TRXF, é o seguinte: o volume de venda muito alto, lógico, está caindo, venda, né? Todo mundo está vendendo, mas não é questão de todo mundo está vendendo, tá? Isso aqui é questão, galera, que esse fundo aqui, ele fez compras pagando em cotas, né? E no book de oferta deles você vê um volume muito alto de venda. Tanto é que no relatório ele mostra também, né? Alguns pontos do relatório que ele mostra do volume, né? Que subiu bastante. E subiu bastante por quê? A movimentação subiu. E aqui mostra também, ó. Subiu muito, tá? É uma vela pequena aqui com uma movimentação muito alta de venda, tá? Venda, venda, venda. Então tá, é muita venda. E começou forte, né? Já começou aqui essa vela grande aqui, já começou já essa venda e vai continuar, tá? Essa venda ela vai continuar ainda. E o ponto que eu alcancei no Gary é em torno de 92, né? Que eu tinha uma meta de começar a comprar ele a partir de 92, já comecei a fazer compra, tá? Só que ele já vem martelando, né? Já tem 3 semanas aqui, né? Martelando nesse ponto aqui, não está fazendo rompimento, né? Mas isso vai acontecer, tá? Ele vai fazer esse rompimento, vai buscar o fundo aqui nesse ponto dos R$90,80, R$90,70, tá? Então esse ponto aqui ele vai buscar. Lembrando, esse ponto não pode ser rompido, tá? Então só alerta para todo mundo que se romper esse ponto aqui, ferrou. Esse fundo ele vai descer mais e o próximo alvo dele é esse ponto aqui de R$80, tá? A pessoa fala, mas não pode chegar a R$80. Seria bacana chegar a R$80, que pagando um dividendo desse cara é fantástico, né? Pode chegar sim, tá? Então renda variável você não pode subestimar, tá? Não pode subestimar. Mas lembrando, esse ponto aqui é um ponto assim, decisivo para ele aqui também, né? Que é uma resistência muito forte essa aqui, tá? Todo gráfico semanal, média móvel de 20, média móvel de 20, tá? Então, só lembrando, de repente ele pode subir até mais, mas tem a sua média móvel aqui que pode jogar ele para o chão também, tá? Bater na média móvel e voltar, mas muito fraco, tá? Então aqui é muita venda. Você olha no book de oferta dele, é muita venda, tá? É ordens muito alta, tá? Elas não aparecem no book, né? Elas já entram direto, essas ordens. Então são ordens que elas saem arrastando tudo, né? Você vê lá muita gente comprando, as compras são muito altas, tá? Gente colocando ordem de compra muito alta e gente vendendo mais ainda, né? Com muita força. A pessoa está colocando essas ordens de compra alta, por quê? Porque está ficando atrativo, né? Comprar o fundo. E eu já comecei a fazer isso. Então ele vai caindo aqui, provavelmente vai chegar nesse 90, um pouco abaixo de 91, tá? Isso aí seria o ponto máximo dele. E se romper isso aqui, ferrou, tá? Aí nós vamos buscar um patamar de mais ou menos de R$80 nesse fundo. Fez a máxima aqui, que foi de 104,41. Só que é assim, tem que colocar na cabeça, né, galera, que fundo de tijolo não são fundos muito eficientes para dividendo, tá? Então muito investidor já pegou isso, né? Então taxa Selic lá em cima não faz sentido, né? Você pega fundos, tem muitos fundos que não tem eficiência nenhuma. Você vai pegar HGLG, eficiência zero, né? Não tem eficiência nenhuma. PVBI pior ainda, tá? Então uma boa parte desses fundos de tijolo, a eficiência em dividendos é muito baixa, tá? Muito baixa. Ele só funciona bastante, esses fundos de tijolo, se a taxa Selic cair, vai decair muito, né? Vai cair lá para 6% mais ou menos, ficaria muito bacana para esses fundos aqui, né? Provavelmente ganharia muita força, subiria muito, mas por enquanto não tem nada de atrativo nisso aqui, tá? Então, nesses pontos, esses patamares aqui, como ele não sobe o dividendo não vai subir, tá? Você tem uma esperança que o dividendo vai subir, só para uma merrequinha, tá? Não é bem assim que a pessoa fala, não, com o tempo, é com o tempo mesmo, e é muito tempo, tá? Então, se você quer eficiência em fundo de tijolo, provavelmente não vai ter. Então, a melhor eficiência mesmo é fundo de papel, né? A pessoa fala que não valoriza, valoriza sim. Fundo de papel valoriza muito, tá? Depende de quê? Do ponto que você compra.
Se você comprar já nos topos, como ele vai valorizar num topo, né? Fica difícil, é meio complicado. Mais na frente, no final, eu faço vou até colocar uma análise aqui do IFIX também, né? Que já faz parte daqui dos fundos imobiliários, só para vocês entenderem o que pode acontecer um pouquinho mais na frente, ok? Então, galera, gráfico não pode brincar com o gráfico. Ele sinaliza, ele mostra exatamente para você que vai acontecer algo, tá? Ou para baixo ou para cima, tá? Então ele já dá alguns sinais e tem que ficar atento. Então, esse aqui no TRXF11 fica atento desse rompimento. Se fizer esse rompimento aqui, ele vem trabalhando 3 semanas ali sem conseguir fazer esse rompimento aqui, tá nessa faixa aí de 91 e 95 por ali, né? 91, 95. Então, ele vem martelando nesse ponto e volta, bate em cima e volta. Então, como não está subindo, provavelmente ele deve fazer esse rompimento. Se fizer esse rompimento, ele já busca direto esse ponto aqui dos R$90,72, onde eu vou continuar comprando mais esse fundo, tá? Daqui para baixo, vou fazendo as compras aos pouquinhos, ok? Bora passar para outro fundo, que é outra polêmica aqui também, né, que é o GARI, né? GARI 11. O GARI 11 já é totalmente diferente, né, do TRXF11. O GARI 11 ele mudou, né, completamente, né? Se você for ler o relatório aqui, o relatório dele aqui vem bem extenso, né, galera? Então você vai ler esse relatório aqui, é muita coisa, muita informação, tá? Mas mesmo assim, tem alguns pontos aqui que chamam a atenção no relatório do GARI. Já deu uma passada aqui, não vou ler tudo esse relatório aqui, tá? Porque já deu uma passada aqui, mais ou menos já peguei alguns pontos também, tá? Do GARI. Ele também já deixa também aqui em destaque também, que fica bem mais fácil, tá? E tem a emissão do GARI também, né? Que tem também a votação que foi feita lá também, que gerou uma polêmica danada também, e tudo isso vai começando a impactar na cota do GARI. E o GARI ele vem caindo forte, tá, galera? Também vamos fazer a análise gráfica dele aqui também, tá? Só para vocês entenderem, vou passar direitinho ali uns pontos que é bem interessante. É um fundo ruim? Não, né, galera? O GARI 11 é um fundo interessante, eu acho interessante, tá? Só que ele mudou, ele não é mais aquele GARI que o pessoal fala, logística, tal, tá mudando tudo, né? O GARI agora praticamente é um fundo multi-estratégico, tá? Então aquele GARI lá de galpões logísticos, esse negócio, pode esquecer que lá acabou, tá? Então esse é o meu ponto de vista, né? Se alguém aí discorda, não tem nenhum problema, mas é meu ponto de vista. Ele não é mais aquele fundo que o pessoal conhecia antes, tá? Então ele mudou completamente. Então a cotação de hoje fechou a 8,44, tá? E o dividendo yield é de um pouco mais de 11%. O VP embaixo também, não levo muito em consideração o VP, tá, galera? Eu uso muito para fundo de papel, que é o máximo que eu pago, né? Acima disso eu não pago. E olha que os fundos de papel sobe mais ainda do que o VP, né? Só para vocês terem uma ideia. Então a movimentação aqui, 3 milhões aqui de negócio por dia também, está bem movimentado. E variação de 17, um pouco mais de 17% do ano, bem melhor até do que do TRXF. Aqui o rendimento que ele vem pagando aqui é sempre 8 centavos. Lembrando, é a mesma coisa, esse tipo de fundo ele paga exatamente isso aí, tá? Quem vai esperar aqui rendimento aqui de 11 centavos, esse fundo, isso aqui esquece, tá? É nesse valor. Então, se é nesse valor, eu mesmo, para fazer compra hoje, eu só compro, o fundo tem que pagar para mim pelo menos 1%, tá? Eu preciso de mais. Fundo de tijolo tem que ser 1%, não pode ser a mais do que isso, não. Mas aí não vai pagar, não tem problema, eu não compro. Tá? Então não faça a compra. Disso aí eu não caio mais nessa história, né? Fundo, eu vejo muita gente falando fundo barato, barato. Não tô vendo nada barato, galera. Tá tudo caro. Então, eu vou até, como eu falei aqui na frente, vou mostrar o IFIX aqui também, só para vocês entenderem que não tá barato não, tá? Então fiquem muito cuidado, estamos falando com renda variável. O Ibovespa também, não vou mostrar o Ibovespa porque o vídeo vai ficar muito longo, mas não ia mostrar o Ibovespa só para vocês verem o tamanho da encrenca, tá? Então é assim que funciona, tá? Então fique atento. Esse fundo está dando oportunidade? Para mim ainda não, tá? Ele não está dando oportunidade para mim ainda não, mas ele vai dar oportunidade, tá? Então
relatório do Gary, galera, é a mesma, é um pouco parecido, né? A única coisa que mudou o, do Gary é algumas compras que ele fez, né? O tipo de investimento que ele está fazendo agora é totalmente diferente, tá? Não vou começar a ler isso aqui tudo aqui, que vai demorar bastante o vídeo, tá? Então aqui é renda urbana, tem tudo aqui dentro, tá? Então ele está fazendo, tem laje agora, laje corporativa, tem aqui da MRV também, tá? Então é um monte de coisa que tem no meio. Então ele não é mais galpões, logística do Gary, não é bem assim, tá? Eu classifico ele agora como um fundo multi-estratégia, não tem mais nada a ver com fundo, praticamente um fundo logístico. Talvez isso também impactou também na decisão também do pessoal ir vendendo também as cotas. Outra coisa também que é bem interessante, tá? Aqui ele fala também da emissão também, tá? Então é um fundo que ele tá alavancado, tá? É um fundo que tem uma alavancagem elevada, tá? Então não pode brincar, o risco dele aumentou. É um fundo que está com um risco bem elevado, tá? Aqui mostra a diferença bem aqui, né, do Gary aqui antigo, né, para o Gary atual, né? Então aqui ele já mudou, né? Era 1,3 bilhão, agora está 2,7 bilhões, quer dizer, o fundo ficou gigante, né? Ele foi comprando coisas, então foi mudando tudo aqui, ó. De 33 para 39 imóveis, né? E assim foi modificando tudo. Até antes era 100% atípico, né? Os contratos, né? Agora já não está mais 100%, né? Está 95%, 5% típico, né? Então foi mudando tudo, tá? A alavancagem, né, de 27%, teve uma queda aqui, tá? Esse aqui teve uma queda. Esse aqui mostra 13% negativo, mas não é isso não, tá? Ele tem esse fundo que está alavancado, tá? É um fundo bem alavancado. Teve uma queda aqui. Ele vendia até alguns imóveis também, né? Do Pão de Açúcar, tudo, e deu uma reduzida na alavancagem, mas ele continua ainda, tá? Um fundo bem alavancado, o risco dele está bem mais elevado, tá? Então é isso. Então a gente tem que ficar ligado. É um fundo ruim? Não é um fundo ruim. E eu acho até uma gestão assim que o fundo multi-estratégico, galera, eu acho bem mais interessante, tá? É um fundo que tem uma movimentação bem maior, né? Então fica bem mais interessante, fica um fundo mais eficiente, tá? Só tem que tomar cuidado com a alavancagem, que isso pode dar BO, né? Pode dar um BO danado, tá? Então tem que ficar muito atento com isso, ok? Aqui a distribuição, né, o guidance dele vai manter, né? Acho que vai manter até o final do ano, vai manter essa distribuição de 8 a 9 centavos por cota, né? Então fica bem interessante, né? Fica bem previsível, na verdade, né, para o cotista. Mas lembrando, esse fundo aqui, eu posso até colocar ele em carteira, né? Eu vou colocar ele em carteira, mas não agora, vou precisar um pouquinho mais de tempo. Então aqui o guidance dele vai manter aqui por 12 meses, né? Então vai manter esse ano de 2026 de 8 a 9 centavos. Mas 9 centavos difícil, tá? Então vai manter, acho que vai manter ele nos 8 centavos mesmo, tá? Então não tem muito mistério nisso aí também não, tá? Então a receita do fundo também aqui no mês de janeiro aqui também foi uma boa receita também. E gerou exatamente isso aí, né? 0,8 centavos por cota, e vai continuar, não vai mudar nada isso não, tá? A única diferença do Gary é que ele mudou, tá? Então se alguém está pensando que é aquele Gary, Pão de Açúcar, né, imóveis logísticos, esse tipo de coisa assim, não é mais esse negócio não, tá? Então já mudou completamente o esquema do Gary, ok? Bora passar aqui para uma análise gráfica dele, do Gary, que é bem interessante, tá? Então o Gary aqui, galera, olha só como mostra, né, uma parte aqui
análise gráfica ela mostra que é bem interessante. Você consegue ver algumas coisas antes, né, que aconteça. Então o fundo ele vinha subindo, né, bateu o seu topo aqui, né, e fez o rompimento do topo. Só que dá uma olhada só, é um rompimento que ele não consolidou, né, galera? Então ele subia e voltava para o ponto do rompimento de novo, né? Alguns fechamentos, foi só um pouquinho acima, outros fecharam até abaixo e continuou seguindo nisso aqui, ó, sem conseguir manter essa estrutura, né, de alta. Só que de repente ele começa a cair. Só que o Gary, galera, ele tem um outro problema também. Pode ser também que eu acho, eu tenho certeza que é, tá? Ele vendeu também ele fez compra de alguns ativos também, pagando com cotas. Foi igual o TRXF11. Então ele fez essas vendas e com isso o pessoal vai vender, tá? Vai vender essas cotas no mercado mesmo, tá? Então isso é um problema. O que está acontecendo com o Gary provavelmente é mais isso aqui, tá? É esse problema que está fazendo a venda igual o TRXF11 e ele vai desabar, tá? Então o Gary é que ele fez um rompimento aqui. Aí você vai falar assim, mas quando o pessoal terminar de vender essas cotas, beleza, né? O fundo vai voltar a subir de novo, tá? Então isso aí é fato. Ele parar de fazer essas vendas e o volume aqui está muito elevado, ó. Então volume muito alto, tá? É volume altíssimo de venda aqui. Então é venda o tempo todo. O book de oferta dele eu não olhei ainda, né? Essa semana eu vou acompanhar mais, mas é muita venda, né? São ordens gigantescas que chega lá, chega pegando tudo, né? Então tem que ficar muito atento aqui nesse ponto. Lembrando, ele fez um rompimento, tá? Então cada velhinha dessa aqui uma semana, já tem 3 semanas aqui batendo aqui. Nessa última semana agora, ele fechou abaixo, tá? Fechou rompendo, tá? Essa estrutura que tem aqui de suporte, fechou rompendo. Essa semana aqui vai ser confirmada essa descida. Lembrando, essa descida aqui pode levar ele agora lá para esse ponto aqui embaixo, tá? Essa projeção desse rompimento aqui leva ele para essa barrinha vermelha, tá? A R$ 7,80, tá? Em torno de R$ 7,80. A pessoa fala, vai chegar aí? Não, eu não sei se ela vai chegar aí. A projeção mostra para esse ponto, tá? Mas é uma região, tá? Então uma região bem interessante que pode chegar aqui nesse ponto aqui de 7,90, tá? Abaixo de 8. Aqui seria excelente para comprar bem as cotas desse fundo, né? Quem tem paciência em esperar, provavelmente se confirmar esse rompimento aqui, tá? Ele vai chegar, beleza? Então ele vai buscar esse ponto aqui. Por que ele vai buscar aqui? É porque o mercado, os investidores, não, galera, aqui o pessoal está vendendo muita as cotas que o pessoal que for negociado, o pessoal vai vender. Então uma hora essas cotas vão acabar, né? Então vão acabar, ela já vai entrar totalmente aqui no mercado. Então, provavelmente isso pode acontecer nesse ponto aqui. E o Gary está caindo rápido, tá? Ele está pior do que o TRX. Então ele está caindo muito rápido, todos os dias são queda muito forte. E a explicação é essa mesmo, o motivo da queda. Então na projeção, só marquem bem isso aqui. Lembrando que isso aqui é um gráfico, está salvo, tá? Então um gráfico salvo. Então toda vez que eu for fazer uma análise, ele vai voltar nesse mesmo formato que eu coloquei aqui, tá? Então vocês vão só acompanhando. Então essa estrutura aqui rompida vai levar ele lá para o chão, tá? Então a região aqui um pouco abaixo de 8, né? A projeção leva para esse ponto. E se for mais o extremo, pode chegar no fundo aqui embaixo, né? Que ele fez a 7,71, tá? Então pode chegar nesse ponto aqui que seria bem interessante, ok? Então é isso, galera. Então o TRXF11 não tem nada demais nele. A única coisa, a mudança que ele fez foi uma mudança bem radical mesmo. Se isso assustou muito cotista, né, de repente, né, a pessoa que é bem conservador, não quer assumir muito risco. Então, provavelmente deve estar vendendo isso aí. Mas uma boa parte mesmo é venda, né, de ativos que ele negociou, né? Então o pessoal vai vender essas cotas aí, ok? Então
é isso, galera. O TRX, tá? Eu acho que eu não fiz do TRX, tá? Não, do TRX eu fiz aqui. Mostrei aqui para vocês também, que é outro ponto que ele não pode romper isso aqui, tá? Esse 9,80. Então, marquem bem isso aqui. Esse gráfico também tá do TRX, está salvo, tá? Então, marque muito bem esse ponto aqui, tá? Ele vai buscar, e ele vai buscar esse aqui, tá? Esses R$ 90 aí, e 70 centavos aí, ele vai buscar, tá? Então, isso aqui é só questão de tempo que ele vai dar a beliscada aqui embaixo. Lembrando, se romper, aí temos outro problema, ele pode buscar os R$ 80. Então, marque bem, o gráfico está salvo, tá? Fica salvo aqui nesses pontos aqui. E aqui eu vou até mostrar para vocês aqui o IFIX, tá? O IFIX, que é bem interessante, tá? Que é para quem investe em fundo imobiliário, tem que acompanhar o IFIX, tá? Que o IFIX, esse gráfico aqui eu fiz do rompimento, nesse rompimento aqui, galera, os seus 3.433, 3.430. Nesse rompimento aqui, eu fiz aqui esse gráfico aqui, então faz tempo que ele está aqui, está salvo também. E ele tem uma projeção, tá? A projeção desse gráfico aqui levou ele, tá, para esse patamar aqui extremo aqui, ó, em torno de 4.000, tá? É esse ponto aqui exato? Não pode ser esse ponto, não, não tem bola de cristal para saber. Mas a direção dele é para esse ponto, tá? Em torno de 3.400 ali, 3.980, tá? Então é extremo isso aqui. Então ele joga lá para o máximo mesmo. O primeiro alvo, né, era esse 3.000 aqui e 850. Então ele já fez o rompimento, já atingiu o objetivo dele, tá? Então esse ponto aqui, fica atento que pode haver correção no IFIX, tá? Então se tiver correção, bateu esse ponto aqui, começa a fazer correção. Essa correção ela é bem longa, ela pode se estender até esse ponto aqui, ó, de 3.400. Então é uma correção bem longa, pode ser que seja parecida com essa aqui, tá? Então fiquem ligados no IFIX que pode acontecer. Então ele está em região, ele já apresentou, chegou em pontos aqui de uma região de possível correção, tá? Então ficar ligado que fundo igual o Gary aqui, né? Se tiver uma correção dessa e coincidir com essa queda do Gary, o Gary vai lá pro chão, tá, galera? Então isso aqui já pode bater até uns R$ 6 ali, né? Então ficar atento, tá? Com essa correção, tá? E muita gente até que duvida, né, do gráfico. É besteira, não sei o que, análise gráfica, não sei o que. Galera, a análise gráfica você tem que fazer a análise gráfica junto com um relatório que é bem interessante, né? Você dá uma olhada no relatório, mais uma análise gráfica. Até vou passar aqui para vocês, já que eu estou aqui mostra aqui até o Ibovespa aqui, só para vocês terem uma ideia desse negócio da análise gráfica, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o Ibovespa, tá? Então o Ibovespa fez esse rompimento aqui, tá? É salvo, faz tempo que eu estou com esse gráfico aqui, de 137 mil pontos, tá? Então nesse rompimento aqui eu fiz duas projeções. Uma levou para esse ponto aqui 180 mil pontos, tá? Foi a primeira projeção. Ela fez o rompimento e já tem indícios de correção aqui, tá? Já tem um indício aqui de correção. Então vamos só aguardar mais uns dias aí para a gente acompanhar essa correção do Ibovespa. Mas eu estou no gráfico mensal, só para você ter uma ideia, eu estou no gráfico mensal do Ibovespa. Aqui é o gráfico semanal. Então o gráfico semanal ela pode fazer essa correção primeiro até a média móvel aqui, tá? Até 168 mil pontos. Que esse é o destino dela primeiro, tá? Para semanal. Então essa que é o destino dela, que ela vai buscar esse ponto aqui, tá? Depois que vem para o mensal. O mensal está muito mais distante, tá? Ali de seus 148 mil pontos a média móvel. Só que geralmente ele vem para a zona de suporte, que é esse 137 mil pontos, tá? Então aguardar agora só a confirmação, mas aqui já mostra padrão de correção. Então quem está no Ibovespa fica atento. Eu tinha Vale, já vendi até a Vale porque ela atingiu o objetivo, tá? Então muitos ativos ali atingiram os seus objetivos, os pessoal já estão vendendo já, a venda está muito forte. A pessoa fala, não, é porque é o Irã, não sei o quê.
Galera, sempre quando acontece, ela faz a correção, acontece alguma coisa. A gente não sabe o que, que é, tá? Mas acontece, alguma coisa acontece, tá? E o ponto máximo dela aqui seria aqui os 210 mil pontos, tá? E olha que ela bateu ali os seus 193 mil pontos, tá? Então ela subiu muito, subiu bastante. Ah, exatamente isso aqui não, ela está numa região que eu coloquei. Então, a partir desse ponto, 180 mil até aqui em cima, pode acontecer alguma coisa e ela fazer uma correção forte. E essa correção dela é descida brava, tá? Então, ficar ligado aí no quem está comprando ações. Tem gente que ainda está comprando, né? Tem gente comprando as ações, está no topo e gente comprando, tá? Não, eu estou comprando, estou enchendo o carrinho. Então, não caia nessa, tá? Porque nós estamos em pontos de correção e quando tem a correção, o negócio fica barato, vai para o chão, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.